dia. Eu vou iniciar a palavra de hoje lendo João 8, versículo 31 e 32. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repetindo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse contexto, Jesus estava no templo. Ao seu redor estava o povo, os mestres da lei e os fariseus. Jesus ia ao templo para ensinar, e o povo sempre se reunia ao seu redor. Nessa ocasião, os fariseus levaram a Jesus a mulher que foi pega em adultério para lhe fazer uma armadilha. Ao questionarem Jesus sobre o que dizia a lei de Moisés, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Eles insistiram tanto que logo Jesus olhou para eles e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E a palavra de Deus diz que, reerguidos de consciência, cada um foi saindo, começando do mais velho até o último. E a mulher ficou ali sozinha. Então Jesus levantou e, olhando nos seus olhos, perguntou: mulher, quem são os seus acusadores? E ele respondeu: ninguém, Senhor. Ela respondeu. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Imagine que o povo que estava ali ao seu redor se perguntava: quem é esse que faz até com que os fariseus enxerguem a si mesmo as suas fraquezas e os seus pecados? Quem é esse que perdoa e dá chance a um novo recomeço? Quem é esse que demonstra tanto amor pelo pecador, mas abomina o pecado? E aí o versículo seguinte responde a todos esses questionamentos. O próprio Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem segue os meus mandamentos não andará em trevas. Quem permanece em mim não andará em trevas. Quem caminha comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida e será chamado meu discípulo. 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e seguimos andando em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, não há meio termo, não há meias palavras, não há possibilidade de dois caminhos. Deus é luz e não há nele sequer treva alguma. Não existe comunhão com ele se você anda nas trevas, ou se algum aspecto da sua vida ainda permanece em trevas. Tomamos como exemplo o livro de Josué. Ali no livro de Josué, ele apresenta a chegada do povo à terra prometida. E eles tiveram que conquistar os seus territórios ali. E cometeram um grande erro ao deixar permanecer no meio do povo de Deus os habitantes que lá moravam anteriormente. A gente pode ler em Josué 15:63 que fala assim: mas os jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Judá não os expulsaram de lá. Antes ficaram os jebuseus em Jerusalém com os filhos de Judá. Outro exemplo, Josué 17:12 diz assim: mas os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, e não expulsaram os cananeus. Deixaram que o povo, que tinha outros deuses, habitassem no meio deles. Deixaram um povo que tinha outros costumes, que estavam nas trevas com os costumes do mundo, habitar no meio de Deus, do povo de Deus. E o incrível é que o próprio Deus já tinha advertido sobre isso. Olha o que Deus disse a esse povo: portanto, cuidai com diligência das vossas almas, para que ameis ao Senhor vosso Deus, porque se vos apartardes e vos aproximardes do que restou dessa nação que ficaram entre vós, e vos aparentardes com ela em matrimônios, sabei que certamente o Senhor vosso Deus não expulsará essa nação diante de vós. Antes vos serão por laço, por tropeço, por açoite aos vossos flancos e por espinho aos vossos olhos, até que venhais a padecer nessa boa terra que o próprio Deus vos deu. Queridos, atente para o que o próprio Deus diz. O que acontece na nossa vida quando deixamos resquícios do mundo ou das trevas dentro de nós?
Esses resquícios se tornam laço, vão nos fazer cair e ficar presos ao mundo. Esses resquícios vão se tornar tropeço, vão nos fazer perder a direção correta. Esses resquícios vão ser açoites aos nossos flancos, vão nos fazer sofrer as consequências das más escolhas. E esses resquícios terminam por tornar-se espinho aos nossos olhos, vão nos tornar cegos espiritualmente, até que venhamos a padecer completamente. Grandes são as consequências da vida daqueles que optam por não levar o Evangelho a sério, desde padecer a se afastar-se completamente de Deus. Deus diz: eu sou luz e em mim não há treva nenhuma. A vida com Deus tem que ser por inteiro. A entrega a Deus deve ser total. 1 João 2,3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Para obedecer aos mandamentos é necessário conhecê-lo. Quantas vezes negligenciamos a leitura da Bíblia diária, as orações e até mesmo o ir à igreja? Como conhecê-lo sem ouvi-lo? Como conhecê-lo sem buscá-lo? Como conhecê-lo sem se aproximar de Cristo? Não há como obedecer e conhecer a Deus sem se aproximar dele. E o versículo seguinte diz assim: dessa forma sabemos que estamos nele, porque aquele que afirma permanecer em Deus, ele deve andar como ele andou. Quais das suas características revelam em você o caráter de Cristo? Você tem refletido o seu amor? Você tem sido misericordioso, compassivo, bondoso, benigno, manso? O que em você reflete a Cristo? O que em você reflete que você tem andado com Ele? Não há como alcançar essas características se não se entregar completamente para Ele. Essa transformação genuína só acontece se você verdadeiramente se entregou a Cristo. Somente permanecendo nele, na sua palavra e obedecendo a sua lei, seremos e estaremos neles e seremos luz. Somente daremos esses frutos se estivermos ligados a Ele. Jesus veio ao mundo para nos libertar das trevas e escolha andar com Ele. Escolha não amar o mundo e o que Ele te apresenta. Faça a vontade do Pai e assim você estará nele e Ele contigo. E para terminar, o texto de Mateus 6,22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos são que trazem luz ao corpo. Se os seus olhos estiverem fitos em Deus, o qual é a luz do mundo, seu corpo será cheio de luz e de vida. Mas se seus olhos estiverem fitos no mundo, ou seja, forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se você é cego espiritualmente, como a gente sabe que é uma característica de quem ainda tem algo das trevas dentro de si, você perderá o caminho. E a luz que habita dentro de você serão trevas. E quão grandes trevas serão. Qual será a luz que há dentro de você? Para onde o seu olhar tem fitado? A Cristo ou ao mundo? As trevas não podem habitar com a luz. E o texto de Mateus termina dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A quem você quer servir? Quando Deus voltar e esse tempo se aproxima, Ele vem buscar os que estão nele. E Deus diz que Ele é luz e não há trevas nele. Amém. Qual é a luz que está dentro de você? Quais são as características que você tem refletido nos lugares onde você vai? Quais as características tem refletido na sua vida? Características de Jesus? Características que você tem vivido como Ele andou? Como Ele irá te encontrar? Como Ele irá me encontrar? O próprio Cristo já deu a solução. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Quem permanece em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Entregue-se na totalidade para Deus. Só Ele pode discernir os resquícios do mundo que ainda podem habitar na sua mente e coração, mas para que Ele possa te transformar verdadeiramente e que os seus desejos passem a ser os desejos do coração do Pai. Permaneçam nele, observem o que do mundo ainda tem na sua vida, permaneça nele e observe qual a luz você tem emitido, o que realmente habita dentro de você. Permaneçam nele, pois é a única solução de, quando Cristo voltar, te encontrar em luz para poder te levar para perto dele. Deus abençoe.